Oi, pessoal, boa noite. Estou convidando aqui o meu amigo Pedro, meu parceiro, acabou de entrar. Já entendeu que eu faço muitas lives com você. Me aceita, meu amigo? Olá, tudo bom? Ah, tudo bom? Tudo ótimo. Beleza. E bom, tô colocando aqui o nome da nossa live, então, né? Uhum. Vou tentar fixar. Pedro, só acho que o seu áudio tá dando um pouquinho de eco. O áudio está dando eco? É, tá ruim Será que seu áudio. tá ruim? Deixa eu mexer aqui assim. Melhorou alguma coisa? Não, ele tá bem Melhorou? Continua esquisito igual? ainda. Tá Tá, meio deixa eu ver se robótico. tem robótico. É, Peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Hum, enquanto isso, eu deixa eu dar vou, acho que eu vou entrar de novo. boa noite, pessoal. Eu sou a Clarissa, psicóloga clínica, psicoterapeuta, terapeuta corporal, trabalho com sexualidade, né? Terapias tântricas, biodança. E hoje a gente veio aqui, Pedro e eu, acho que ele saiu aqui um pouquinho por conta do áudio, mas já está retornando. O áudio dele não estava bem, muito bom. Convidei o Pedro para fazer essa live com a gente, isso. E, na verdade, é a nossa segunda live. Oi, Pedro, diga oi. Oi, tudo bom? Melhorou o áudio? Não, não tá Não. legal. Vamos ver o que o pessoal tá achando do áudio. Como é que tá o áudio, pessoal? O meu e o do Pedro, como é que tá? Né? O meu tá robótico? Como é que tá? É, ele tá estourando, assim, a sensação é que ele estoura, Pedro. Está estourando, né? O que será que eu posso? Se eu afastar aqui um pouco, será que melhora um pouco? Hum, Melhorou? Parece Não. que não. O pessoal tá dizendo que tá bom. O pessoal tá dizendo que tá bom aqui. Ok. Então vamos lá. Vamos lá, talvez seja só para mim, mas como eu já tive o prazer de conversar com o Pedro várias vezes, então eu já sei um pouquinho, né, do que você traz. Se bem que sempre o momento presente sempre traz algo novo, né, algo inédito. Então eu estava aqui, Pedro, me apresentando, né? Já me apresentei, né, como psicóloga, psicoterapeuta e terapeuta corporal, trabalho com sexualidade sagrada, né? Sou autora e idealizadora de um trabalho chamado Resgate da Sexualidade Sagrada, que é uma imersão de alguns dias aí. Esse ano foi no Carnaval, então foram dias mais generosos, né? A gente contou com esse feriado, que é mais longo, e a gente pôde fazer um mergulho bem profundo aí no tema da sexualidade sagrada. E o Pedro, né, também ajuda aqui nessa conversa sobre um tema tão carente de compreensão, né, Pedro? O Pedro que Isso. é hipnoterapeuta também, é filósofo clínico. O Pedro deu aula na Nova Acrópole durante 10 anos de filosofia, mitologia, né? E essa é a Isso. nossa conversa de hoje. Te apresentei bem? Sim, sim. Tá. Quer Muito trazer bem. algumas palavras? Eu acho que assim, só para iniciar e abrir, né? Eu acho que esse é um tema que a gente sente sempre, né? A gente como terapeuta, né? A gente sempre vê que existe um conflito muito grande, né? Das pessoas. As pessoas sentem esse conflito de diversas maneiras, expressam esse conflito de diversas maneiras, né? E tem uma dificuldade muito grande de lidar
com a sua própria espiritualidade e com a sua sexualidade, né? Como se fossem coisas opostas. E como a gente vai ver aqui, na verdade, não poderia ser mais errada essa concepção, né? A sexualidade e a espiritualidade são coisas intrínsecas, coladas uma na outra, né? Mas vamos explorar esse tema aos poucos aí. Exatamente. Então, é disso que a gente vai falar hoje, né? Eu vou trazer um pouquinho a história, um pouco a história da ciência, para que a gente possa entender como que esse tema da sexualidade e da espiritualidade, como o Pedro colocou, que são intrínsecos, como que eles foram se divorciando um do outro, né? Para quê, né? Assim, qual que foi o interesse de divorciar temas que são intrínsecos, né? Afinal de contas, a sexualidade é aquilo que move a vida, que faz a vida perpetuar. E a vida é sagrada, né? Então, é o instinto que garante a perpetuação da vida. Por que que a gente fez isso na história da humanidade, especialmente na história da ciência, né? Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, o nosso entendimento de sexualidade é no sentido amplo, tá? É bem importante a gente já começar dizendo isso, porque a gente fala de sexualidade, todo mundo, né? Parece que já está no nosso imaginário social. A gente vai direto para o ato sexual. E sexualidade é mais do que o ato sexual. O ato sexual também é sexualidade. Mas a gente está extrapolando no sentido amplo, né? Então, sexualidade é esse entusiasmo natural pela vida, né? Que é fruto de uma inteligência sexual e afetiva, uma inteligência amorosa. E também é um instinto, como a gente já colocou aqui, né? Que garante a procriação da nossa espécie e de todas as espécies, né? De todos os seres viventes. Além disso, a gente sabe na psicologia, né, na psiquiatria, que a sexualidade ela é um eixo estruturante do nosso psiquismo, ela é extremamente responsável pela saúde da nossa identidade, né? Então, aquelas pessoas que conseguem viver cheio de graça, né? Cheio de graça, de plenitude. Então, é isso que a gente está entendendo por sexualidade, tá? Só para que a gente possa, então, contextualizar e aqui fluir na nossa conversa, que eu vou trazer a história da ciência, né? Esse divórcio que aconteceu entre esses dois temas, que são intrínsecos, né? E o Pedro depois, então, traz os aspectos filosóficos e míticos, né? De um tempo, né? Num tempo de ouro, né? Do paraíso, que a gente vivia totalmente integrado com a nossa sexualidade, com toda a natureza, né? Que basicamente, eu posso dar um pouquinho de spoiler, fazia parte ali das sociedades matriarcais, né? Então, eu começo trazendo uma discussão muito importante que o Foucault faz, né, na trilogia que ele tem da História da Sexualidade. Inclusive, saiu o quarto, né? São três, saiu o quarto, que foi depois da morte dele, né? Então, que vale a pena também a leitura. Então, o Foucault, ele traz a discussão de que o divórcio entre sexualidade e espiritualidade aconteceu com o nascimento do capitalismo e do patriarcado, né? No momento que eclode esses dois fenômenos sociais e econômicos, então a gente começa a divorciar a sexualidade da espiritualidade. Por quê? A sexualidade, ela passa a fazer parte de um sistema que gera conhecimento, né? Que gera saber, que cria subjetividades. Então, qual é o interesse disso? Basicamente, o controle da população, o controle das massas, né? Então, a sexualidade, ela passou a ser confessada nos confessionários religiosos, né, católicos, nos sete terapêuticos, nos espaços clínicos, né? E isso dá alguma autoridade ou para o sacerdote, enfim, ou para o terapeuta, ou para o médico, né? De falar sobre a sexualidade das pessoas. Né? Aquele que se confessa, e quem se confessa sempre se confessa de uma forma vulnerável, fica à mercê daquele que o interpreta. Né? Então, a gente vai produzindo, com essa forma de confessar a nossa sexualidade,
um controle dos discursos, né? E produzindo uma sexualidade cientificada, né? Então, das técnicas de controle, das verdades reguladas, regime ordenado de saber. Então, a sexualidade, ela se torna um dispositivo de poder. E aí surge uma série de problemas, né? Como a esterilização do corpo, esterização. Eu falei esterilização, né? Ato falho, né? Não, vou guardar essa, vou deixar na cabeceira, né? Porque também não deixa de ser, né? Então, uma esterização do corpo da mulher, ou o cientificismo do corpo da mulher. A gente sabe que a histeria ela é uma neurose tá categorizada entre as neuroses, assim como o transtorno obsessivo compulsivo, a gente tem a neurose histérica, né, de conversão histérica, que ela era, a princípio, apenas diagnosticada entre mulheres, né? E o que a gente pode aqui trazer como discussão é que eram mulheres que, de alguma forma, reclamavam a falta da vivência da sua sexualidade. Então, elas produziam sintomas, como se tornavam extremamente teatrais, dramáticas, né? Então, exatamente por não ter acesso à sua própria sexualidade. Então, isso é muito importante de dizer, porque a sexualidade ela vai sendo divorciada no instante que também nasce que o patriarcado vai se fortalecendo, se amadurecendo, né? Então, a ferida na sexualidade, sobretudo, ela é uma ferida no princípio feminino e uma ferida nas mulheres, né? Porque a gente fala muito de empoderamento feminino e o que a gente vê é que a mulher vem se empoderando e vem se emancipando e encontrando um lugar na sociedade através dos aspectos econômicos, sociais, né? Então, aquela mulher que, enfim, pode ser provedora financeira ou que tem um status social, mas a gente ainda não se garantiu no nosso empoderamento enquanto ser sexual. A gente vem amadurecendo enquanto ser político, social, econômico, mas enquanto ser social, não. Então, a luta pelo empoderamento, ela só vai poder ser completa quando a gente também garantir o nosso direito ao gozo, né? Ao gozo de viver. Então, esse é um primeiro ponto, né? E aí, o Foucault também traz o problema da socialização das condutas. Então, a partir das autoridades científicas, a gente vai regulando a conduta social das pessoas. O que pode, o que não pode, o que é aceito, o que não é aceito, né? Uma pedagogização do sexo da criança. Então, as instituições educacionais, elas tomam conta disso, mas elas tomam conta disso de uma maneira bastante questionável, porque existe uma mordaça, né, sobre o assunto, né? A sexualidade infantil, ela é quase que quase que uma falácia, né? A gente não fala disso e eu acho que a gente vai desenvolver isso, né, Pedro? Assim, porque a sexualidade é algo próprio do mundo infantil, né? E a gente precisa entender, assim, eu não estou falando da sexualidade genitalizada, porque existe toda uma psicodinâmica, uma psicogênese que vai culminar na sexualidade genitalizada ali na fase da puberdade. Mas que as crianças são os seres mais sexuais que existem. Por quê? Porque as crianças fazem tudo com prazer, tudo com alegria, tudo com diversão. Então a criança jamais vai engajar em qualquer atividade se aquilo não for altamente prazeroso. Então é nesse sentido que a gente fala que a retomada da sexualidade também é uma recuperação da virtude da inocência, né? Vamos lá. A psiquiatrização também, né? O problema da psiquiatrização, e aí que ele chama de psiquiatrização do prazer perverso. Então, passa a existir uma análise clínica de formas consideradas anômalas, né, ou patológicas, como a mulher histérica, como a gente já problematizou aqui, né, a criança masturbadora passa a ser um problema, algo entendido como patológico. O casal matusiano, o que significa isso? Aquele casal que dispõe de um controle da natalidade. Então, o cerceamento da sexualidade das pessoas também tem a ver com o controle populacional, tá?
Vamos lá, que me perdi um pouquinho. E o adulto perverso. E adulto perverso, gente, eu não estou falando do psicopata. Eu estou falando de coisas assim como a homossexualidade, a pansexualidade, a bissexualidade, né? O voyeur, o exibicionista. Então, todas essas categorias eram entendidas como perverso, o que é muito hipócrita no nosso país. Porque a gente sabe que, e a gente que está nos consultórios, né, que a gente escuta os segredos das pessoas, a gente sabe que, em alguma medida, alguém já viveu ou já fantasiou, né, enfim, um desejo homossexual ou bissexual, enfim, alguém já pode ter sido uma criança masturbadora ou ser um voyeur, um exibicionista, e nem por isso ele precisa estar encaixado na categoria de perversão. Então, aqui é para a gente problematizar como é que a sexualidade ela foi sendo regulada, né, de modo a nos distanciar da sua sacralidade. Né? Então a gente passa. E por que isso foi acontecendo? Em várias outras dimensões que não a sexualidade diretamente falando, a gente foi entendendo a vida pela violência e pela patologia, né? A história da ciência, basicamente, a psicologia, que eu posso falar, né, pela psicologia, já que foi a ciência que eu estudei, mas, enfim, a própria medicina, a gente conversa com outros colegas de outras áreas, a gente vai encontrar isso. O estudo da ciência é um estudo focado no sofrimento e na patologia. A gente não tem uma disciplina de virtudes, né? Psicologia das virtudes, né? Psicologia da cura, psicologia da integração. A gente tem psicopatologia 1, 2, 3, enfim. Então, todo esse foco na violência e na patologia é essa ferida que existe na sexualidade. Já é isso acontecendo, né? Então, eu fui entender, eu brinquei na outra live e eu trago novamente nessa live, assim, eu fui entender o conceito de gozo pelo sofrimento do Freud um tempo, assim, bastante tempo depois de formada, porque para mim isso era inconcebível, né? E depois atendendo as pessoas e, enfim, observando os nossos cotidianos, a gente vê que violência, né? Sofrimento, patologia, adoecimento vende demais, né? Então, esse é o nosso gozo inconsciente pelo sofrimento, pela não plenitude de viver, né? Então, isso vai entrando em vários territórios, inclusive nas nossas camas, com os nossos parceiros, né? Nos nossos quartos, nas nossas intimidades. Então, tudo isso são metas comunicações, mensagens subliminares que vão ferindo o nosso prazer e o nosso gozo pela vida. Né? Então, o corpo ele vai sendo entendido como um território de pecado e não de prazer, né? E aí tem toda a problemática das religiões, e por isso que em algum momento eu me encantei com a filosofia espiritual do Tantra, né? Que de tudo que eu já conheci, o Tantra é a única filosofia espiritual que contempla o corpo como um território sagrado, como o nosso santuário, né? Como o templo que abriga a nossa alma nessa existência. Então, o corpo, ele merece ser provido daquilo que a gente, né, do melhor que a gente pode oferecer para ele. Seja de alimento, de movimento, de respiração, né, de autorregulação entre vigília e sono, e também de orgasmo, de gozo de viver. Né? Então, a gente pode dizer que o ciência é que o Tantra, né, é uma ciência da iluminação, ou uma arte da iluminação, ou uma escola filosófica espiritual, que tem aí várias vertentes, né? A gente precisaria de muitas lives para falar sobre a história do Tantra, que tem mais de 5.000 anos, né? Então, só para problematizar um pouquinho essa dificuldade nossa de estar entendendo a vida como no seu aspecto prazeroso, no seu aspecto, né, no seu júbilo, né, no seu contentamento. Então a gente vai fazendo esse divórcio, né? E se divorciando do nosso instinto, que é o instinto mais forte que existe na natureza, né? É por isso a natureza é muito sábia, então ela dá um jeito, por mais civilizados que nós sejamos, né? Por mais cultos que nós sejamos, ela dá um jeito, a sexualidade ela sempre escapa.
porque a gente não suporta, a gente precisa de prazer. Então, a gente está sempre aqui, né? Estou encontrando um jeito de tentar que me dê mais prazer, né? Estou sempre tentando evitar a dor, o sofrimento, né? O ato de se alimentar é um ato A gente tem vários momentos ao longo do nosso dia que a gente busca a vivência da sexualidade. Então, até fizeram uma pergunta na outra live sobre como educar a criança, né, na sua sexualidade. E aí a gente brincou, né, Pedro, que assim, na verdade, quem educa mais a nossa sexualidade são as crianças, porque elas estão harmonizadas com a sexualidade delas, né? E a gente tem a fantasia, a ilusão de que a gente dá conta de educar ou de domesticar essa força, né? É a força mais poderosa da vida. Então, tudo que a gente fizer vai ser em vão. Então, a gente pode lembrar de onde existem os maiores escândalos sexuais, né, as maiores perversões, as maiores corrupções nesse instinto da sexualidade, que é exatamente aonde ela não pode ser nomeada, conversada, elaborada e vivenciada. Isso mostra pra gente que ela vai dar um jeito de escapar. Seja através do amor, né, da transparência, que a gente pode falar disso e viver disso, viver a nossa sexualidade com naturalidade, seja via corrupção, né, através dos escândalos enfim, das notícias de jornais, né. Então, aí estou passeando um pouquinho aqui na história, né? Trazendo o período paleolítico. Né? O que acontece nesse período? Nesse momento, existiam esculturas e monumentos que cultuavam os órgãos sexuais. Então, basicamente, eram sociedades matriarcais, né, dos nossos povos primitivos, onde se cultuava o princípio feminino de Deus. E os rituais eram essencialmente sexuais. O Pedro até contou uma história, depois vale a pena você trazer, Pedro, sobre aquele povo que você conheceu no Canadá, que a religião deles era toda, a liturgia da religião deles era toda feita através do corpo e da dança. Né? Então a gente não consegue nem imaginar isso porque rompe com a lógica da nossa mente, né? Como é que é isso? Uma liturgia toda dançante, enfim, as pessoas muitas vezes ficam nuas. Como é que é? Isso é a forma de oração, né, ao divino. Então é um pouco difícil a gente abstrair, imaginar isso, né? Sendo que a gente vem de uma cultura judaico-cristã extremamente opressora, né? Então, e com o desenvolvimento da agricultura, da propriedade privada e do Estado, é que homens e mulheres passam a se organizar em estruturas familiares, tipicamente burguesas, né? E isso era muito importante por conta dos dotes e da herança. Né? Então, os homens precisavam se garantir na sua hereditariedade. Para quem iria as suas heranças, né? Então, a gente está passeando um pouquinho na história para entender também como que acontece esse divórcio, né? E aí, no período da Antiguidade Clássica, ali na Grécia e na Roma Antiga, a relação entre religiosidade e sexualidade era intrínseca, como o Pedro colocou, a gente não tinha sofrido essa corrupção naquele tempo, né? Então, os deuses e as deusas, então, Deus não era só Deus Pai, mas era Deus Mãe também, né? Ele era tão natural, era tão vivenciado isso, que os mitos falavam disso. Então, a gente tem o mito de Eros e Psique, né? Que trata essas questões. E nessa época também, uma curiosidade, o senhor feudal, ele podia praticar o ato sexual com um menino, com uma criança, porque isso era entendido como uma iniciação sexual. Mas já dois iguais, dois adultos, dois homens não poderiam. Isso já era considerado um problema, uma perversão. Então, como é que a gente vai? A nossa sexualidade, ela também é um produto dos nossos processos de subjetivação, né? Que muitas vezes são ora convenientes para alguém ou para outros, né? Então, isso é outra coisa bem importante de se falar. Lembrar que nesse período, né, da Antiguidade Clássica, na Grécia e em Roma, as únicas mulheres que tinham status social, que podiam se prover economicamente, eram as prostitutas, e elas eram consideradas prostitutas sagradas.
porque elas iniciavam as pessoas sexualmente, né? Elas tinham a arte de fazer amor, elas eram entendidas como, né? Possuíam esse dom da arte de fazer amor e elas iniciavam as pessoas. Então, se a gente deve, né? Se a mulher hoje, a mulher pós-moderna, né? Que tem um lugar político, tem um lugar na sociedade, pode se prover financeiramente, a gente deve muito essa herança às prostitutas, que foram as primeiras a nos garantirem aí esse lugar, né? Então, e eu brinco que as prostitutas têm um acesso direto ao divino, porque elas acolhem tudo aquilo que a sociedade rejeita, né? Um dos livros que eu mais acho importante é A Prostituta Sagrada, né? E ele fala, inclusive, assim, como as prostitutas evitaram e evitam até hoje muitas guerras, né? Muita coisa ali, elas diminuem o impacto para a sociedade, né? Então, vale a pena a leitura também. E aí vem a Idade da Repressão, ali no século XVII, onde começa o desenvolvimento do capitalismo, né? E todas as outras manifestações de sexualidade que estavam fora do modelo burguês, né, eram consideradas ilegítimas e patologizadas. Então, elas deveriam ser tratadas nas casas de saúde, nos setes terapêuticos, praticadas em bordéis, enfim, em lugares clandestinos, né, onde as sexualidades ficavam todas codificadas. E aí eu me confesso, no meu aniversário de 20 anos, eu estava em Curitiba e uma amiga minha me levou para um clube das mulheres para a gente fazer uma farra, né? E quando eu cheguei nesse clube das mulheres, era uma casa no meio de outras casas, não era um lugar comercial. E eu fiquei sem entender. Eu falei, nossa, mas é uma casa, parece uma casa de família, né? Então é assim que acontecem, né? As casas da luz vermelha, né? É tudo muito codificado, tudo muito silencioso. E aí eu me lembro de uma frase do Gaiarsa, né, que foi um grande terapeuta, que ele dizia assim: todo mundo vigia todo mundo, para ninguém fazer o que todo mundo quer. Então acho que essa é uma frase letal do Gaiarsa, né, que vai nos nossos moralismos hipócritas, né, e rasos, né? E eu tô brincando que não dá pra gente se afogar tão raso, né, gente? Vamos afogar mais profundo, porque essa história aí a gente já está ficando velha, né? Então, vamos lá. Então, esse projeto de esquadrinhar a sexualidade, de cientificar a sexualidade, acabou por ocultá-la ou distanciá-la do seu caráter espiritual. É que nem o Pedro colocou, né? Assim, a sexualidade é algo mundano e a espiritualidade é algo divino. Então, a gente produziu esse corte. E a ciência fez esse corte e precisou fazer, tá, gente? Eu acho que agora a gente tá vendo um resgate. Eu não sou, né, juíza de obra pronta, a gente tá. Tudo isso foi para adquirir consciência, né? A gente está aí visitando a história para que a gente possa produzir consciência, para que a gente pode agora casar aspectos, né, que ficaram dicotomizados, né, que ficaram esse aspecto da dualidade, que agora a gente entende que não, né? Sexualidade, espiritualidade, corpo e alma, né? Objetividade e subjetividade, masculino e feminino, positivo e negativo, tudo está em comunhão, né? No momento que a gente divide, eu brinco que é só didaticamente. Didaticamente vale a pena a gente dividir, né? Mas rapidamente, gente, vamos comungar isso tudo, né? Porque a dualidade, ela é uma ilusão, uma produção da nossa mente. Tá? Então, aí, assim, com a outorga científica médica, né, com todos os seus pressupostos de neutralidade, asepsia, vai criando múltiplos discursos sobre a sexualidade que visa produzir verdades. Então, comprometida muito com o evolucionismo biológico, com as nosologias psiquiátricas e com a moral higienizada, tá? Então, só que Foucault também traz um outro aspecto, que é o aspecto que o Pedro vai desenvolver sobre a sexualidade erótica, né? Que ele traz como aerótica, que é própria das civilizações antigas, como Roma, Índia, China, né? Que opõe-se a esse conceito de sexualidade científica. Então, ela se ocupa do prazer vivenciado
né, da arte de viver o prazer, a partir de uma experiência subjetiva, onde a verdade extraída sobre o prazer é extraída do próprio saber experimentado, vivenciado, tá? Então, hoje, com a liberdade sexual, e aí eu trago outro autor muito importante, né? William Reich, que é o autor da vegetoterapia, que depois deu também o Low e seu discípulo veio com a bioenergética. Enfim, é um autor muito importante, ele tem um livro muito bom, que é A Função do Orgasmo, e vale a pena ler, a leitura é maravilhosa. Então, a gente vai se dando conta que essa liberdade, ela ainda não aconteceu, né? A gente tá, talvez a gente esteja no processo, mas a gente não fechou essa gestalt ainda. Por quê? Porque ela manteve as mesmas bases de uma cultura opressora, né? Baseada na estrutura de sociedade capitalista, na ideologia da família burguesa e do casamento monogâmico, que são ferramentas conservadoras, moralistas, e, portanto, ele diz, antissexuais e antivida. Né? E aí eu sempre gosto aqui de colocar que são estudiosos, são clínicos, né? Eu não estou falando a minha opinião pessoal, apesar de que eu sou bastante afim. Mas eu estou trazendo aqui estudos, né? Pessoas que realmente dedicaram suas vidas a isso, inclusive foram assassinadas. E o Reich reza a lenda aí que ele foi assassinado pela ousadia dos seus estudos, né? Então, vamos lá. Então, assim, a gente continua insatisfeitos, né? Mesmo com toda essa revolução sexual, com toda essa liberdade, hoje a gente vê que a gente talvez não tenha responsabilidade suficiente ou consciência suficiente, e para mim essa é a falta de consciência da sacralidade da sexualidade que nos mantém insatisfeitos com a nossa vivência sexual, né? Então, eu passo agora a palavra para o Pedro. Eu vou só vacinar aqui, Pedro, porque da última vez a gente passou de 1 hora. Então, se passar de 1 hora, a gente volta para a live para responder as perguntas, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês se mantenham aí com a gente. Vamos lá, Pedro, você. Então tá. Bem, então vamos fazer agora um movimento contrário, né? Vamos voltar no tempo e entender o que existia antes, né? Ou seja, a Clarissa fez um movimento assim cronológico, né? Eu vou fazer um movimento agora anticronológico. Então vamos lá. Nossa sociedade atual, ocidental, digamos assim, né? A gente tem a forte influência cristã, né? Da onde que veio o cristianismo? Veio do judaísmo. Né? E da onde que veio o judaísmo? Veio do Egito Antigo, né? Está, inclusive, na Bíblia, né? Que Moisés fugiu do Egito e tal, né? Parte também da nossa cultura vem dos romanos, vem dos gregos, que tiveram muita influência dos caldeus. Os caldeus também eram uma tribo semítica, né? De judeus, que também veio do Egito. Então, no fundo, toda a nossa cultura veio do Egito. Né? Então vamos começar ali, do Egito. Né? Tem um livro muito interessante, que eu acho que vale muito a pena todo mundo conhecer, que fala sobre os mistérios de Ísis. Né? Ísis, quem não sabe, né? É uma das principais divindades do Egito. Né? Tem a tríade, né? Ísis, Osíris e Horus. Né? Então, Ísis como a mãe, né? Osíris como pai, Horus como filho. Esse livro que fala sobre o mistério de Ísis, que também é traduzido como Asno de Ouro ou A Metamorfose, ele traz para a gente o conto de Eros e Psique. Né? E eu acho importante entender aí que, ou seja, já né, a base dos mistérios ali egípcios, a gente tem Eros e Psique. Eros é Eros mesmo, né? É a força erótica. É daí que vem o nome erótico, né? De Eros. É a força erótica. E Psique é a psique, né? O nome é bem evidente, né? E nesse mito de Eros e Psique, né? Eros
se apaixona por Psique e os dois se casam e tem uma filha chamada Prazer. E o prazer é o prazer. Então, aí desse mito, né, a gente já demonstra que todas as formas de prazer é uma forma do casamento da nossa psique com a força erótica. Né? Todas as formas de prazer. Né? Seja você prazer comendo, prazer fazendo exercício, prazer lendo, todas as formas de prazer vêm desse casamento sagrado. Né? E no mito de Eros e Psique, Eros é o Deus, né? E Psique é a humana, né? Então a nossa psique humana casa com essa força divina, que é o Eros. Então, o Eros não é uma força do diabo, não. O Eros é a força divina, né? Então, acho que já é importante para a gente colocar nesse contexto, né? Vamos adentrar um pouquinho mais, né, na filosofia egípcia, para a gente entender o que é essa força, o que é esse Eros, né? O que é o Deus. O Deus, né, na filosofia egípcia, e a gente vê isso refletido no judaísmo, no Velho Testamento, ele é os 4 elementos. Né? Então, se diz que o universo é feito dos 4 elementos. Tudo é feito dos 4 elementos. Né? Fogo, água, ar e terra. E o que são esses 4 elementos? Eles não são os 4 elementos físicos, não é o fogo físico, não é a água física, não é isso. Eles são simbólicos, são elementos simbólicos. Né? E o que representa? O fogo. O fogo, ele dá essa luz, né? A gente vê que o fogo ilumina. Então, ele, assim como o sol, né? O sol é um tipo de fogo, né? Ele simplesmente dissemina a luz. Nesse sentido, ele é o símbolo do masculino. Né? A água é, por outro lado, o símbolo do feminino. Né? Tudo que você joga na água, a água recebe. Né? Você joga na água, a água recebe. Né? Inclusive, se você entender isso, vai entender o mito da prostituta sagrada, que ela recebe todas as coisas, ela recebe tudo. Né? É por isso que, quando fala ali de Maria Madalena, prostituta, não está xingando Maria Madalena. Né? Que a gente está vendo com os olhos de hoje. Né? Mas nos olhos da época, isso era um sinal que era uma sacerdotisa. Então, a água é símbolo do feminino. O ar, ele é o que conecta as duas coisas. Né? Ele conecta o masculino com o feminino. E a terra, ela é esse sistema completo. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem mundano mesmo, assim, para entender o que isso quer dizer. Né? Vamos pensar numa pilha. Uma pilha tem um polo positivo, um negativo, né, que seria o masculino e o feminino, um fio que conecta os dois e a energia que circula. Né? Então você tem o masculino, o feminino, o elemento que conecta e a energia que circula. Né? Então os egípcios entendiam que tudo na natureza era feito dessa forma, né? Que é a forma como a gente se reproduz, não é? A gente tem o homem, a gente tem a mulher, a gente tem os fluidos, que é o que permite a conexão de um com o outro, e a gente tem a criança que nasce, né, dessa troca. A nível universal, né, o que a ciência moderna fala? A gente tem a energia escura, que é uma energia que promove a expansão do universo, ou seja, não é energia masculina. A gente tem a matéria escura, que faz a retração do universo, promove a retração do universo, ou seja, feminina. Né? A gente tem a interação, o equilíbrio entre essas duas, e a gente tem o universo que a gente conhece. Né? A mesma coisa, por exemplo, a gente vê no átomo. A gente tem o próton, que tem a carga positiva,
o elétron, que tem a carga negativa, o nêutron, que é neutro, ele permite o equilíbrio ali do átomo, e o átomo como um todo, o sistema como um todo. Né? Então a gente vê que essa filosofia, que é a filosofia egípcia, ela se encaixa em todos os níveis, né? No macro, no micro, na nossa vida, na criação da vida na Terra. Né? Você tem o Sol masculino, você tem a água na Terra, que é o feminino, você tem a atmosfera, que é o ar, que permite com que esteja a vida, né? E a vida foi criada na Terra, na água, né? Hoje a ciência, ela entende que as primeiras formas de vida aconteceram na água, né? Então a filosofia também se encaixa em todas as coisas, né? Então, esse universo que representa os 4 elementos, no fundo, é o quê? É o ato sexual. A gente está falando do ato sexual, da sexualidade. Por isso que Eros, quando se casa com Psique, gera o prazer, porque o prazer é que gera todas as formas de vida. A gente busca todas as coisas pelo prazer. Né? A Clarissa falou aí das crianças, eu tenho um filho pequeno, né? E ele está justamente na fase oral. Né? E Freud, bem dentro dessa linha que a gente está falando, né? Ele fala a fase oral, ela é a libido que está na boca. E isso é que faz a criança querer levar todas as coisas para a boca. Por quê? Porque ela precisa comer, precisa se alimentar. Então, o prazer, ela promove a vida. Né? Depois vem a fase anal, que é o controle do cocô, né? Dele ter prazer tanto em segurar quanto em soltar, que é o momento que ele vai desfraldar, né? Que ele sabe segurar quando precisa segurar, sabe soltar quando precisa soltar. Então, que é um momento super importante para a vida da criança. E quem é que dá isso? É a libido, é o Eros. Né? Então, quando eles dizem Deus é o Criador, Deus é o amor, é essa força da libido, essa força sexual. Né? E os antigos entendiam isso. Então, eles entendiam que a espiritualidade, o caminho da espiritualidade, é o caminho de Eros, né? No qual você direciona a sua força, a sua libido, né? O seu poder ali sexual, em direção às coisas sagradas. Então, não tem como separar. Na cabeça deles, são coisas assim, inseparáveis. Né? Se a gente for ver ali na raiz ali do cristianismo, né? Que são os evangelhos, o que a gente tem? É a história do Pai, né, do Deus Pai, que se apaixonou ali por Maria, né, que através do Espírito Santo, ou seja, um elemento de ligação, né, fecundou Maria para gerar Cristo, né, os 4 elementos aí. E que é o quê? É uma criação sexual. Né? Então, a sexualidade também deu nascimento a toda a filosofia cristã no começo. Só que existem interesses, né, digamos assim, não deixar com que as pessoas tenham domínio sobre a sua própria espiritualidade. Né? Daí vem a necessidade do controle da sexualidade. Né? Porque se você deixar a pessoa ela ser livre e ela poder vivenciar a sua espiritualidade plena, então essas religiões elas perdem força, eles não têm tanto poder para controlar a sua vida. Né? Daí que dentro de uma igreja que nasceu dentro de uma filosofia que era uma filosofia idêntica à filosofia egípcia, né, da sexualidade, inclusive os primeiros ritos cristãos, isso daí tem vários relatos aí de Roma Antiga, na época de Roma Antiga, né, os primeiros ritos cristãos eram ritos sexuais. O rito
Eucaristia, ela é uma representação sexual, né? No qual a hóstia representa ali o sêmen do homem, né? O cálice com vinho, né? É o órgão sexual feminino, é a junção dos dois que dá, né, o corpo e o sangue de Cristo, né, que é o nascimento da vida. Ele é um rito sexual, a Eucaristia. Né? A pessoa pode não saber, ser toda ali carola, está indo lá, né, celebrar a missa dela, e ela não sabe que ela está adorando um rito que é sexual. Né? E que deveria ser sexual mesmo. Né? Porque essa é a origem do poder ali da espiritualidade. Né? Na origem do cristianismo era celebrado assim, né? Os ritos ali, tanto romanos, gregos, eles eram celebrados assim, né? Eu falei sobre o o livro ali dos Mistérios de Ísis, né? Bem no finzinho desse livro, ele dá umas dicas. Ele não fala abertamente como que são os Mistérios de Ísis, porque eram fechados, eram proibidos, né? Ele fala assim, ó, se eu falar abertamente aqui, eu corro o risco de morrer, né? Mas eu vou falar assim de uma forma meio simbólica, né? Então, ele fala que o rito, né, é justamente o quê? O comer das flores. Né? E aí a flor, a rosa vermelha, no caso que é a flor que ele está se referindo, né? É obviamente um símbolo, né, da genitália feminina. Toda flor é um símbolo da genitália feminina. Né? E é daí, desse conto, eu estou falando que veio a ordem Rosa Cruz, né? Que foi o quê? Que pegou o cristianismo, mas trouxe para si um pouco dos mistérios de Ísis. Né? Daí que veio a famosa Rosa Cruz, que a gente tem até aqui em Brasília, tem uma morte aí. Né? Então, a sexualidade, ela era é o próprio poder divino. E ele pode ser direcionado para onde você quiser. Né? Freud ele entendeu corretamente, no meu ver, né, que todo impulso de vida vem da libido. Mas eu acho que, não sei, né, talvez porque ele também já apanhou tanto na época dele, né, por conta disso, mas ele não conseguiu colocar para as pessoas que você pode direcionar isso para o que você quiser. Né? Você pode direcionar a sua libido para qualquer campo da sua vida. Né? Aí você tem o domínio completo da sua própria espiritualidade. Né? Então, por exemplo, eu ouço muito, né, em escritório, em consultório. Eu não gosto de estudar, eu preciso estudar, mas eu não gosto de estudar. O que está faltando ali? Eros, nessa área intelectual. Né? Né, sei lá, qualquer outro problema que você não está sentindo prazer na sua vida, o que está faltando ali? Eros, é o casamento sagrado de Eros e Psique. E a grande questão aí é que esse casamento ele funciona para as coisas boas, para as coisas construtivas, mas ele funciona também para as coisas, digamos assim, autodestrutivas. Né? O que acontece? Quando a gente não permite viver a sexualidade ligada às coisas superiores, às coisas, digamos assim, positivas, às coisas belas, às coisas nobres, né? As coisas mais dignas, que mais valem a pena na vida, o que a gente faz? A gente vive a sexualidade com o contrário. E aí a gente faz um casamento inverso nesse sentido. Né? A gente começa a viver a sexualidade relacionada com dor, né? A sexualidade relacionada com abuso, com abandono, né?
Muitas vezes a gente vê pessoas assim que têm relacionamentos assim sistemáticos de abuso, né? O que está acontecendo? Ele vinculou a sexualidade, ela vinculou, ele vinculou a sexualidade ao abuso. Então ela sente aquela atração, né? Ela vê uma pessoa que o inconsciente sabe que é um potencial abusador e sente aquela atração direta. Por quê? Porque você não está se permitindo ligar a sua sexualidade ao que é de melhor. Né? Então a gente vive o pior. E foi o que foi acontecendo. Né? Assim, sempre que a Clarissa conta essa história aí da cientificação da sexualidade, né? Me dá uma pena, porque assim, isso é um pecado, né? Você querer intelectualizar uma coisa que tem que ser vivida, que tem que ser, né, experimentada, né? Imagina se a gente for fazer isso em todos os ramos da nossa vida, a gente vai tornar estéril tudo que a gente tem na nossa vida, né? É uma pena, né? Mas na sua origem e a Clarissa aí mencionou o Tantra, mas no Ocidente, em ordens, digamos assim, fechadas, né, ao público, se manteve essa tradição da união, né, da sexualidade com a espiritualidade. A alquimia, eu que sou um grande estudante aí da alquimia, a alquimia é isso. A alquimia, ela é totalmente relacionada à sexualidade. Só que na época, como não podia você falar isso abertamente, você falava isso de forma assim alegórica, né? Então, os metais, né? Tudo você está falando ali de forma alegórica, né? Os metais é uma alegoria para a psique, para a nossa psique, né? Por quê? Porque o metal, quando junto do fogo, ele derrete e você pode dar uma forma nova para ele, não é isso? Da mesma forma, a nossa psique, quando está junta de Eros, que é o fogo, né? Ela se torna moldável e você pode dar qualquer forma que você quiser a ela. Por isso você pode se transformar a sua vida completamente fazendo essa união sagrada. Né? E era isso que os alquimistas queriam falar, da transformação ali do chumbo em ouro, né? De você transformar aquela psique pesada, né? Densa, numa psique brilhante. O ouro é um metal incorruptível, né? Então você pode transformar através da união com o fogo. Né? E infelizmente isso daí hoje, né, só pode talvez ser vivido talvez no Tantra ou em algumas ordens aí mais fechadas, né? Mas eu acredito que na nossa sociedade a gente está chegando num momento que a gente precisa falar sobre isso, né? As pessoas estão adoecendo, as pessoas não estão mais felizes do que eram antigamente, né? Existem várias pesquisas sobre felicidade que mostram que as pessoas estão cada vez mais infelizes. Estão mais infelizes porque estão divorciando a sua própria sexualidade da sua espiritualidade, né? Do que é bom, do que é belo. Né? E aí a sexualidade ela cai no feio, né? No torto. Né? Isso. Né? Respira. Pois é. É muita história, né? Então, gente, é isso que a gente queria dizer, né, Pedro? Você tem algo a complementar? Isso. Não, eu queria ver se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer explorar algum assunto mais profundamente. A gente tem uma passada aí meio rápida, né? Isso. A gente vai fazer o seguinte, pessoal. Quem entrou aí, boa noite. Zé Fernando, que legal. Pessoas queridas demais. A gente está com quase 1 hora de live, então a gente vai cair, vai acontecer como na outra, né? Então eu pensei da gente encerrar essa live
Eu entro de novo com o Pedro e aí vocês podem trazer as dúvidas, os comentários, enfim, vamos enriquecer essa conversa aqui porque a sexualidade sagrada merece muito ibope, tá? Então tô fechando essa daqui e já abro outra. Beleza? Te chamo de novo, tá, Pedro? Tá Até já. ok. Até.